E a gente passa, então, para a próxima palestrante, né, que é a Josilene Cerqueira. Né? A Josilene já está conectada aí. A Josilene, ela tem graduação em Física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na Bahia. Né? Em seguida, ela fez o mestrado e o doutorado em Física na USP, sob orientação do Paulo Roberto Costa. Né? E ela é professora aqui no IF desde 2019, desde o ano passado, e trabalha na área de Física Médica. Né? Então, Josilene, você pode estar livre para começar, tá? Ok, muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok. Tá, eu vou compartilhar a minha tela. Ok, Josilene, a gente vê sua apresentação, eu vou te avisar quando der 15 minutos e depois quando chegar a 18 minutos, ok? Ok. Boa tarde a todos. Eu sou a Josilene, sou pesquisadora na área de Física Médica Experimental. Eu sou professora nova do Instituto de Física. Hoje faz exatamente um ano da minha posse. E eu faço pesquisa no Instituto de Física, no LaFrag, no Laboratório de Radiação Gama e X, juntamente com o professor Daí e a professora Simone, que você já conhece. E hoje eu vou falar de espectroscopia de raio-x e suas aplicações na física médica, porque é basicamente com isso que eu venho trabalhando desde o meu mestrado e doutorado, pós-doc, e eu vou utilizar um pouco disso também no projeto que eu vou desenvolver, que eu estou desenvolvendo no Instituto de Física aqui da UFRJ. Primeiro, só para dar uma contextualizada, a física médica, que é a área em que eu faço pesquisa, é um ramo da física aplicada que utiliza os princípios da física em geral, tanto na prática clínica quanto em pesquisa, visando prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças humanas. E as técnicas utilizadas para prevenção, diagnóstico e tratamento, algumas dessas técnicas envolvem o uso de radiação ionizante, ou seja, a radiação capaz de causar ionização no meio em que ela interage. Tá? Nesse caso, o meio de interesse é o corpo humano, os detectores e etc. Então, dentre as técnicas utilizadas para diagnóstico e tratamento na área de física médica, eu trabalho com aquelas que utilizam radiação, basicamente na área do radiodiagnóstico, que utiliza raio-x, e eu fiz a aplicação da técnica de espectrometria de raio-x, eu fiz algumas aplicações nessa área, tá? Então, trabalhar com radiação ionizante, o sucesso quando você trabalha com radiação ionizante depende do conhecimento básico, em geral, de três coisas. Primeiro, como essa radiação é produzida. Depois, as características dessa radiação, que tipo de radiação estamos tratando, qual a sua energia e como ela interage com o meio, que também depende de características desse meio que eu estou tratando. Então, qualquer técnica, qualquer aplicação de radiação ionizante requer o conhecimento requer esse conhecimento básico. Por exemplo, se você vai desenvolver um detetor de radiação ionizante, você precisa conhecer as características dessa radiação, como ela interage com o meio, né, o material do seu detetor. Um exemplo mais simples, que para você enxergar isso, é o seguinte: num equipamento de raio-x, por exemplo, você precisa saber, é necessário saber como a radiação é produzida, tá, para poder construir um equipamento como esse.
É necessário conhecer as características dessa radiação, sua energia, penetrabilidade, como ela interage com o corpo humano, que é irradiado a fim de gerar imagens para o diagnóstico, e como ela interage também com o detetor. Então, conhecendo todos esses parâmetros, você pode selecionar o feixe, características do feixe mais adequado para o seu fim, que é produzir uma imagem para ser utilizada para o diagnóstico. E onde entra a espectroscopia de raio-x em pesquisa? A espectroscopia de raio-x, ela entra aqui como um método para a gente caracterizar a radiação, os feixes de raio-x utilizados em diagnóstico, determinando a sua distribuição energética. Ela também pode ser aplicada para caracterização de materiais, caracterização de materiais que podem ser utilizados como simuladores de corpo humano, por exemplo. Então, o que é um espectro de raio-x? Um espectro de raio-x é a distribuição energética dos fótons que compõem um feixe, utilizado para diagnóstico, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de um raio-x, de um espectro, ele é nada mais do que um histograma que ele conta para cada energia presente no feixe a quantidade de fótons. E como esse espectro é composto? Ele é composto por fótons que compõem, por energia de fótons e quantidade de fótons que compõem o meu feixe. E o meu feixe, ele é basicamente criado por meio de dois processos. O primeiro dele é chamado de Bremsstrahlung, onde nós temos produção de radiação, de raio-x, por meio da desaceleração de elétrons que são acelerados na direção de um alvo no tubo de tungstênio, e esses elétrons são desacelerados ao passar próximo do núcleo por conta da interação coulombiana com o núcleo. Então, nesse processo, o elétron é desacelerado, perde energia, e ele pode perder desde uma pequena fração de energia até a sua energia total, gerando, assim, um fóton de raio-x. Então, portanto, esse processo resulta num espectro contínuo de radiação. Um segundo processo que pode ocorrer é o seguinte: para a produção dos raios-x, os elétrons acelerados contra um alvo, né, ele pode interagir com o elétron de camadas de níveis mais internos do átomo, como, por exemplo, um elétron da camada K, ejetando esse elétron. Então, quando o elétron de uma camada mais externa ocupa esse buraco gerado nesse caso, então um fóton de raio-x é emitido com energia igual à diferença de energia entre esses níveis aqui, para o qual esse elétron fez essa transição. E isso gera um raio-x característico, tá? Com uma energia bem definida, e essa energia aqui desses picos, elas são características do material do alvo, do material para o qual eu estou utilizando como alvo, acelerando os elétrons. E como esses espectros são medidos na prática? Então, na prática, a gente utiliza detetores semicondutores, como, por exemplo, CDT, silício, e o modelo mais simples desse detetor compõe de uma placa com eletrodos em suas superfícies, tá? E quando a radiação interage no meio com esse, ela produz pares eletron-buracos. Então, esses pares são coletados, e o princípio básico do funcionamento é o seguinte, que o número de pares produzidos é proporcional à energia daquele fóton primário, daquele fóton que levou à criação desses pares eletron-buracos. E assim, a partir desse sinal, esse sinal é tratado, né, amplificado, e assim a gente consegue medir o espectro. É discriminado utilizando um analisador multicanal, e assim a gente consegue discriminar a quantidade de fótons de cada energia que chega ao meu detetor.
Esse processo de medição em equipamentos clínicos não é muito simples, não é trivial, tem algumas limitações. Esses tipos de detetores têm como limitação básica a sua eficiência, eles funcionam, dependendo do material do detetor, eles funcionam para uma determinada faixa de energia e para outra não, então tem essas limitações, além de problemas com intensidade do feixe, né? Feixes com alta intensidade é bastante complicado de medir. E quais são os parâmetros que afetam esses meus espectros? Os principais parâmetros que afetam a forma do meu espectro são a tensão aplicada ao tubo. Então, elétrons são acelerados por uma diferença de potencial, tá? Acelerados em direção ao nodo para gerar os fótons de raio-x. Então, a tensão, ela determina a energia máxima do espectro. E quanto maior a tensão, maior a altura do meu espectro, maior a exposição. Também a corrente no tubo, ela significa a quantidade de elétrons por unidade de tempo que estão entre o anodo e o catodo, e também a exposição, o tempo de exposição. Então, quanto maior a corrente, quanto maior o tempo de exposição, maior a altura, maior a intensidade do meu espectro medido, tá? Uma aplicação simples, né, do uso dessa técnica de espectroscopia é, por exemplo, determinar a tensão aplicada num tubo de raio-x. É um método não invasivo. Geralmente, esse é um dos testes de controle de qualidade que é feito em equipamentos que utilizam raio-x, tá? E não é feito com espectrometria, mas é algo que dá para fazer. Uma vez que a tensão aplicada ao tubo ela é numericamente igual ao valor máximo de energia de fóton detectado aqui no meu espectro. Tá? Então, essa é uma aplicação bem básica que a gente pode fazer. Por exemplo, eu fiz um trabalho para avaliar tensão em tubos de raio-x variando a corrente. Então, eu trabalhei num tubo de raio-x cujo valor de tensão variava sempre que variava a corrente. Isso não era algo esperado, tá? Então, a gente determina esse valor aqui ajustando uma reta. Também depende a forma do espectro depende do material do anodo, tá? Essas linhas são características do material do anodo, aqui, por exemplo, o tungstênio, aqui o molibdênio, e também depende da filtração. Se você utiliza filtro, nesses feixes, você pode ter, por exemplo, a quantidade de fótons reduzidos e a sua energia média da distribuição de fótons é aumentada. Uma outra aplicação, né, como a forma do espectro depende de todos esses parâmetros, então o espectro medido ele traz, de alguma maneira, informações sobre esses parâmetros. Por exemplo, compramos no Instituto de Física da USP um equipamento de raio-x para uso didático e apareciam, na nota fiscal, a gente tinha um tubo de ródio e apareciam linhas no meu espectro que os alunos não conseguiam identificar. E quando eu fui investigar a fundo, eram linhas de prata, da prata, linhas características da prata. Então, compramos um tubo de ródio e recebemos, e veio, né, foi fornecido um tubo com alvo de prata. Mas a questão que me fez utilizar espectrometria e tentar fazer algumas aplicações dessa técnica na física médica é o seguinte. Na física médica, para estimativa de dose e controle de qualidade, a gente costuma medir uma grandeza chamada Kerman do ar. Essa grandeza Kerman do ar é uma boa aproximação da dose absorvida no ar devido a um feixe de radiação qualquer, tá? Então, e ela é medida por instrumentos super simples. O que me intrigou é o seguinte: para espectros com distribuição energéticas bastante distintas, eu posso ter a mesma quantidade
o mesmo valor de QER manual de dose absorvida no ar. E aí, esse valor de QER manual, geralmente, é a principal medida que se faz nessa área, e aí a gente converte QER manual em outras grandezas, como, por exemplo, dose absorvida na mama, equivalente de dose ambiente, que é uma grandeza operacional, uma grandeza de proteção utilizada para avaliar barreiras em salas radiológicas. Então, nos meus trabalhos de mestrado e doutorado, eu quis fugir um pouco dessa medição simples e tentar utilizar algo mais sofisticado, como o espectro de raio-x, que traz informação mais completa do feixe, e aplicar isso fisicamente. Então, eu fiz aplicação em proteção radiológica, ao invés de medir QER manual atrás de uma barreira, de um simulador de barreira de sala radiológica, eu utilizei um espectrômetro, medi os feixes transmitidos por meio dessa barreira, considerando pacientes e outros elementos que são encontrados numa sala de radiologia convencional, e mostrei que a conversão dessa grandeza, QER manual, que é medida na prática, para o equivalente de dose ambiente, que é uma grandeza de interesse na proteção radiológica, que essa conversão, ela depende da energia, tá? Ela depende da energia do feixe. E, na prática, a gente faz essa conversão utilizando um valor constante, tá? Para qualquer tipo de feixe, a gente aplica um valor constante que converte QER manual em equivalente de dose ambiente, quando isso, na verdade, depende da energia do feixe. Josilene, 15 minutos, tá? Ok. Fiz também aplicações em mamografia. Eu basicamente desenvolvi uma técnica, porque essa medição é bastante complexa quando a gente faz em um equipamento de uso clínico. Então, eu desenvolvi a técnica para alinhar o espectrômetro, para fazer as medições em um equipamento clínico de mamografia. Esse foi um dispositivo de alinhamento que eu desenvolvi, utilizando esferas de tungstênio em suas extremidades. Então, para alinhar esse dispositivo no meu feixe, eu fazia imagens radiográficas, né, desse dispositivo. Quando ele estava desalinhado, as esferas apareciam separadamente na imagem. Quando ele estava, aí eu ajustava a posição. Quando ele estava alinhado, as duas esferas apareciam sobrepostas na minha imagem. Então, eu podia substituir esse meu dispositivo de alinhamento pelo meu espectrômetro e realizar minhas medidas. Com esses espectros medidos, eu pude fazer estimativa de dose em mamografia. Para isso, eu medi o espectro incidente e o espectro transmitido por um simulador de mama, um material simulador da mama. E assim, eu consegui desenvolver uma metodologia para estimar dose absorvida na mama utilizando esses espectros. Uma outra aplicação na caracterização de materiais. Então, a gente mede espectros incidentes e transmitidos por diferentes espessuras de materiais. A gente tem um conjunto de espectros com intensidades reduzidas à medida que eu aumento a espessura do material. Assim, eu consigo determinar as curvas do coeficiente de atenuação linear em função da energia, e assim eu caracterizo esses materiais. Basicamente com isso que eu vou trabalhar no meu projeto aqui na UFRJ. Eu estou caracterizando materiais, buscando materiais radiologicamente equivalentes a tecidos mamários para construir um simulador antropomórfico da mama. Porque na prática, para medir dose em mamografia, a gente usa simuladores que são placas de PMA, placas de materiais homogêneos. A anatomia da mama, ela não é considerada, pelo menos experimentalmente, nos métodos utilizados para medir dose na mama em mamografia. Então, o meu projeto é estudar esses materiais e encontrar os materiais adequados para desenvolver um Phantom antropomórfico que respeite a anatomia da mama, para que possa ser usado para estimar doses em mamografia.
Então, só para fazer um resumo bastante geral das linhas de pesquisa que eu venho atuando, então, eu tenho experiência em trabalhos em proteção radiológica, espectrometria de raio-x, aplicação em radiologia geral e também mamografia, caracterização de material, que é onde está o meu projeto aqui da UFRJ, mamografia, dosimetria, utilizando os diferentes detetores, como espectrômetro, dosímetros termoluminescentes. Também estudo populacional de densidade mamária, utilizando exames de pacientes de uma instituição de São Paulo. E também trabalho um pouco na linha de educação. Estou desenvolvendo um projeto de análise de currículos de graduação em física médica, uma vez que nós não temos estabelecidos diretrizes nacionais para currículo de física médica, e também trabalho com um grupo de mentoria e liderança em física médica para jovens em início de carreira. Então, obrigada a todos. Obrigado a você, Josilene. Lembrando a todo mundo que a gente pode aplaudir usando o botãozinho de reações aqui no Zoom, né? Então, eu vou abrir a pergunta, vocês podem se inscrever para as perguntas virtualmente, né, levantando a mão virtualmente, e aí isso aparece para a gente aqui e a gente vai colocando em ordem. Tá? Temos tempo para algumas perguntas. Germano, é com você mesmo. Tudo bom. Obrigado, Josilene, pela apresentação. Eu queria entender melhor essa parte desses phantoms antropomórficos. Você usa impressão 3D? Você poderia usar diferentes materiais para fazer isso? Você tem planos para esse tipo de projeto? Sim. Esse daqui foi impresso em uma impressora 3D. O modelo é baseado em exames de tomografia da mama. Aqui no Brasil, nós ainda não temos tomógrafos de mama, mas nos Estados Unidos já existem, já é possível fazer a imagem de tomografia da mama, que é uma imagem 3D. Então, fazendo assim, a segmentação dessas imagens, a gente consegue separar o que é pele, o que é gordura, o que é tecido glandular, criando assim esse modelo. E aqui, esse modelo foi impresso com um material qualquer, a gente não estudou, só imprimiu para ter o modelo físico, tá? Enquanto eu estou pesquisando e buscando materiais para desenvolver esse fundo. Eu tenho bastante interesse em materiais de impressão 3D, eu já avaliei alguns, porque a produção ficaria muito simplificada, né, se eu tivesse materiais de impressão 3D. Mas também eu estou analisando materiais como resina, ceras, que podem ser utilizados como substituto da gordura, porque num fundo como esse eu posso usar para preenchimento. Eu posso imprimir pele e tecido glandular, como está aqui desse jeito, e utilizar resina, ou materiais assim, para preencher, esperar secar, e eu tenho o meu objeto antropomórfico. Muito obrigado. Nada. Okay, o próximo inscrito é o Marcelo Neto. Oi, Josilene, obrigado pelo ótimo seminário. A minha pergunta é, você falou que você estudou o coeficiente, a fator de conversão do Kerr-Manoir para diferentes barreiras e diferentes componentes que podem estar dentro de uma sala de radiologia. Minha pergunta é simples, pode depender também da duração do teu experimento, do tempo que você demorou para fazer algum tipo de medida? Sim, o cálculo de barreira, eu não trabalhei exatamente no cálculo de barreira, mas avaliando se aquela barreira estava adequada para uma simulada carga de trabalho. Então, quando esse cálculo é feito, é levado em conta a carga de trabalho, o tempo médio em que o equipamento é utilizado, quais são as quais são as energias utilizadas sei lá, um certo intervalo de tempo para realizar certos tipos de exame. Então, todos esses fatores são levados em conta quando se faz o cálculo de barreira. Ok, o próximo inscrito para perguntar é o Fabrício. Helene, muito obrigado pela
pela apresentação. Sempre bom ter gente da física médica aqui apresentando, porque para mim é praticamente novo. Eu vejo muito pouco no Instituto pessoal de física médica falando. É bom ter esse espaço. Eu queria ir na linha do Germano e perguntar sobre essa impressão 3D, né? Vocês ficam limitados com a questão do material, né? Tem alguns materiais que vocês conseguem imprimir ou não. Já tem trabalho saindo com impressão de célula direto? De célula? Eu nunca vi. Você imprimir Não. direto o órgão ou tentar representar isso com tecidos reais, né? Não, eu nunca vi trabalho com isso. E assim, quando você fala de célula, você fala impressão a nível celular, a impressora ela teria que ter uma resolução muito boa para imprimir em estruturas tão pequenas assim. Tá bom. Obrigado. Nada. Ok, pessoal. Então, eu acho que não tem mais ninguém inscrito para perguntar, né, Daniela? Acho que é isso. Então, aproveito para agradecer mais uma vez a Josilene, tá? Parabéns pelo seminário. E a gente tem uma outra pausa agora, né? Uma pausa curta, né, Daniela? Isso, uma pausa curta agora. Isso, e a gente deve estar de volta às 17h10, isso, né? Às 5h10. Melhor 5. Como? Mas é melhor voltar às 17 mesmo. Ok, tudo bem. Então estamos de volta às 5 da tarde para as 2 últimas palestras desse mosaico, tá?